16ª Legislatura. Convido o excelentíssimo senhor vereador Almir Fernando para ocupar a primeira secretaria da mesa. Informo aos senhores que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recifepe.leg.br e após a reunião estará disponível para download. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 10ª reunião ordinária da 6ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 25 de agosto de 2015, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Felipe Francismar, aos 25 dias do mês de agosto do ano 2015, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, na Sala das Sessões, no andar térreo da Casa de Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Felipe Francismar e Aderaldo Pinto, contando com a presença de demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar a seguinte matéria, ofício número 333 de 2015, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, caminhando ao ofício 298 de 2015, do Gabinete da Secretaria da Mulher, em resposta ao requerimento 4205 de 2015, projeto de lei 177 e 178, de autoria do vereador Almir Fernando, requerimento 4861 e 4862 de 2015, da autoria do vereador Stefano Menudo, no horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Eurico Freire, falou que no momento de crise o que se destaca de matéria diferenciada são as boas iniciativas. Próxima vereador Maré Malta destacou 25 de agosto, fez leitura de um discurso. Próxima vereadora Michele Coller, repercutiu a deficiência da 4ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas. Próximo vereador Amaro Cipriano, parabenizou o vereador Maré Malta. No prolongamento do expediente, tivemos discussão única do requerimento 4695 de 2015, da autoria do vereador Henrique Leite, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4783 de 2015, da autoria do vereador Romero Jatobá, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4773 de 2015, da autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4812 de 2015, da autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 4738 de 2015, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4760 de 2015, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4788 de 2015, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4746 de 2015, da autoria do vereador Antônio Luiz Neto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4780 de 2015, da autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 4827 de 2015, da autoria do vereador Marcos Menezes, foi aprovado. Discussão única dos pareceres 327 de 2015 e 328 de 2015, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 21 de 2015, da autoria do vereador Davi Muniz. Foi adiada a discussão. Assumiu a presidência o vereador Felipe Francismar, fez uso da palavra pela participação dos 190 anos da Polícia Militar de Pernambuco. O grande expediente foi destinado a homenagem ao centenário da Federação Pernambucana de Futebol. Dando início à homenagem, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: Ilustríssimo senhor Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol; Excelentíssimo senhor Romildo Gomes Neto, autor da proposta e vereador do Recife; Ilustríssimo senhor João Cacheiro,
secretário-geral da Federação Pernambucana de Futebol, neste ato representando o secretário estadual da cidade, senhor André de Paula. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional. Em seguida, o senhor presidente fez o registro de presenças ilustres que se encontravam no recinto do plenário e o recebimento de alguns telegramas homenageando a Federação Pernambucana de Futebol. O senhor presidente registrou mais presenças ilustres. Passou a palavra para o vereador Romildo Gomes Neto para que faça a entrega de uma praga comemorativa ao senhor Evandro Carvalho. Em seguida, o senhor presidente convida para ocupar a tribuna e fez seu discurso. O senhor Evandro Carvalho, orador, saudou os componentes da mesa, argumentou ser difícil falar depois de algum que discorreu sobre a história da Federação Pernambucana. Passou a palavra ao vereador Romildo Gomes Filho Neto, botaram aqui filho, mas é neto, para ocupar a tribuna para fazer o discurso. O orador saudou os componentes da mesa, congratulou-se com todos os que fazem a Federação Pernambucana de Futebol. Para ele, a instituição sempre e continuará sendo referencial para os times de futebol, de onde saíram muitos campeões nacionais e internacionais. Em seguida, o senhor presidente fez suas considerações finais, encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 26 de agosto de 2015, no local do costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Coloco a ata em votação. Foi 13. Coloca a ata em votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de Floresta, vereador Murilo Almeida. Vossa Excelência traz muita felicidade na nossa Câmara. Seja bem-vindo. Volte sempre. Não, tem 13, ela está registrando a presença dela. Fazer a leitura, passa agora para a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 180 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, ofício de número 079, do Poder Executivo, Secretaria do Governo, projeto de lei 1915 do Poder Executivo. Lido o expediente, senhor presidente. Passo agora a palavra para os excelentíssimos senhores vereadores inscritos no primeiro expediente. Solicito ao vereador Osmar Ricardo que ocupe a tribuna. Vossa Excelência tem o tempo regimental que lhe é conferido. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, que me traz à tribuna na tarde de hoje, vereadora Isabela de Rodão. A Prefeitura, na audiência pública sobre o Recife Saúde, no último dia 6, agora de agosto, disse que ia apresentar uma proposta aos servidores públicos da cidade do Recife para cuidar da saúde dos servidores. E pela manhã hoje, o que a gente viu é um teatro montado pela Prefeitura de trazer uma empresa privada para administrar um plano de saúde dos servidores. Será que vai funcionar isso? Né? Na verdade, o servidor que a gente briga para ter uma qualidade de atendimento na rede credenciada do Recife Saúde e aumentar o número de adesões dos trabalhadores, dos funcionários, porque vem aumentando o número de funcionários da Prefeitura, do concurso da Guarda Municipal, de ADI, de AE. Recentemente, domingo agora, a Prefeitura convocou mais um concurso da Prefeitura do Recife, que foi para ADI especial, que para crianças e adolescentes especiais, na sala de aula. Então, mostra que a Prefeitura não tem uma responsabilidade, não quer cuidar da saúde dos seus funcionários, quando tenta trazer uma empresa privada para administrar um plano de saúde, em vez de tentar discutir com as entidades sindicais, com as centrais, uma alternativa
que seja, pelo menos, compatível para os trabalhadores, que o trabalhador também tenha a sua participação de administrar um plano de saúde, porque ele paga por esse plano de saúde, né? É uma parte da prefeitura e uma parte dos trabalhadores. Então, mostra que 2 anos e 8 meses do governo Geraldo Júlio e não tem uma proposta adequada para os trabalhadores, para os funcionários da Prefeitura da cidade do Recife. Mostra que o governo Geraldo Júlio é um governo que não dialoga com os trabalhadores de uma forma correta, né, de apresentar uma alternativa para a saúde dos trabalhadores da cidade do Recife. Mas o que está me deixando estarrecido também sobre o governo do PSB, do prefeito Geraldo Júlio, é dizer que vai apresentar na próxima segunda ou terça-feira corte da prefeitura. Vereadora Isabela de Rodão, o prefeito criou secretarias, né, para dar ao PSDB, ao DEM e outros partidos que vêm lhe apoiando aqui nesta casa e que está na sua bancada de governo para a relação política futura da sua reeleição para agora 2016. E aí a gente fica estarrecido quando ele diz isso. A gente sabe que desde novembro do ano passado, foram criados aqui, ou foram mudados também, algumas siglas, né, de aumento salarial das gratificações dos cargos comissionados, vereadora. E fico estarrecido porque os valores são muito altos. Só para dar um exemplo, a Vossa Excelência, a folha da URB cresceu em 150% dos cargos comissionados. Eu vou trazer dados específicos que a gente já está preparando e separando o que é cargo comissionado, o que é contrato temporário de serviço, para apresentar a esta casa o que foi que esta casa, inclusive, votou contra o povo do Recife. Porque quando a gente fica aumentando, né, salário numa crise que o país está aí no dia a dia, que todo mundo sabe que a crise chegou ao Brasil, chegou a todos os municípios, e o prefeito Geraldo Júlio só faz criar secretarias e aumentar a gratificação dos cargos comissionados. É preciso que a gente fique atento. Essa Casa Legislativa, a Casa Zé Mariano, precisa observar, né, esse papel que o prefeito vem fazendo, e já que o governador Paulo Câmara disse que ia anunciar esse plano, o prefeito Geraldo Júlio, parece que na terça-feira também vai apresentar um plano de enxugar um pouco a máquina administrativa. Que eu não acredito, vereadora. É uma maquiagem que o prefeito Geraldo Júlio quer fazer para mostrar ao povo que está querendo reduzir secretarias e gratificações. Mas vamos aguardar. Espero que ele faça isso. Mas não acredito que ele vai fazer, porque ele não tem responsabilidade com o povo do Recife. Obrigado. Obrigado, vereador. Convoca a vereadora irmã Imeia Carvalho para ocupar a segunda secretaria. Convido o vereador Alfredo Santana. Não está presente. Com o vereador Anderson Florencio. Vossa Excelência, tem o tempo regimental. Boa tarde, senhoras e senhores. Venho aqui à tribuna na tarde de hoje para registrar e comemorar a aprovação do nosso projeto de lei por unanimidade aqui por esta casa na última segunda-feira. O projeto de lei número 185/2013, que institui que todas as áreas que dispõem sobre a obrigatoriedade da divulgação das áreas de risco da cidade do Recife e as respectivas intervenções governamentais. Ou seja, a partir da aprovação desta casa, e a gente espera que o prefeito Geraldo Júlio sancione, porque é algo muito positivo para a cidade do Recife, nós vamos poder acompanhar permanentemente, né, quais são as áreas de risco da cidade do Recife, quais são as intervenções que estão sendo feitas, qual o prazo para que essas áreas deixem de ser áreas de riscos. Ou seja, através do site oficial da Prefeitura, nós vamos ter um acompanhamento permanente, nós vamos ter o conhecimento diário do que está sendo feito para que o Recife tenha cada vez menos áreas de riscos, que a cidade não seja surpreendida através das chuvas e intempéries climáticas, através desse acompanhamento da Defesa Civil, que já é feito, mas que nem sempre a população tem informação, né, de como está aquela localidade. Portanto, eu venho aqui agradecer o apoio dos vereadores desta casa, que por unanimidade aprovaram esse projeto de lei, que eu considero mais um projeto
que promove a cidadania, um projeto também que promove a segurança social, um projeto que ainda mais, vereador Felipe Francismar, ele aproxima a gestão municipal do cidadão, né, trazendo o acompanhamento permanente, né, o acompanhamento inclusive instantâneo, né. A nossa ideia, a ideia do projeto é de que a alimentação do site, dessa página, que indica as áreas de risco da cidade do Recife e as intervenções que estão sendo feitas nessas localidades, ele tem que ser alimentado pela Defesa Civil e de modo instantâneo. Então, o prefeito sancionando esta lei, ela entrará em vigor automaticamente com prazo máximo de 6 meses para que todas as informações possam estar ali colocadas no site oficial da Prefeitura da cidade do Recife e qualquer cidadão poder acompanhar o que está sendo feito nessas áreas, as áreas que têm mais riscos, né, para aquela população que vive de maneira talvez até desagradável por estar numa área de risco. Portanto, eu parabenizo a esta casa, uma casa, né, que tem representação em toda a cidade do Recife. Então, os vereadores aqui sabem quanto essas pessoas sofrem quando estão naquela situação e fica claro para a comunidade quais são as intervenções que estão sendo feitas nas áreas onde essas pessoas estão morando. Portanto, eu parabenizo a Câmara Municipal do Recife, eu aguardo a sanção do prefeito Geraldo Júlio, que eu tenho certeza que está sensível ao projeto, eu tenho certeza que está de acordo com o projeto, até porque o trabalho que já é feito, mas a publicidade dá ainda mais transparência e dá ainda mais zelo, dá ainda mais credibilidade ao trabalho da Defesa Civil e da própria gestão. Portanto, muito obrigado a todos pelo apoio na aprovação deste projeto de lei. Agradecendo ao vereador Anderson Florencio, já convocando a vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Cumprimento ao senhor presidente, vereadores, público presente e a imprensa. O motivo que me traz à tribuna desta casa no dia de hoje são os emaranhados de fios em postes da cidade do Recife, que vem causando perigo à população, como descarga elétrica, incêndio, além de provocar poluição visual. Cabos embolados e partidos são rotina em todas as regiões da cidade. Quem vê de longe pode até pensar se tratar de um ninho de pássaro, mas basta chegar um pouco mais perto e a imagem no alto se transforma em um emaranhado de fios e cabos de concessionárias, de serviços de energia, de telefonia e de TV a cabo. Além de poluir a paisagem, a embolação de fios dá um aspecto de serviço abandonado e quando arrebentam com ventanias, quedas de árvores e postes, coloca em risco a integridade de pedestres. Tem lugar que tem tanto fio enrolado que de longe temos a impressão de estarmos vendo um pneu pendurado no poste. Para tanto, a boa notícia é que o excesso de fios estão sendo investigados pelo PROCON de Pernambuco. No estado, 2 em cada 10 postes são compartilhados entre as empresas de telecomunicação e a Companhia Energética de Pernambuco, a CELP. No Recife, o número é bem maior. 8 em cada 10 postes são divididos entre os 2 tipos de serviço. De acordo com a norma técnica, cada equipamento só poderia receber no máximo 5 pontos adicionais ao de energia elétrica. Os emaranhados de cabo de telefonia, TV a cabo e internet se multiplicam e o PROCON estadual instaurou procedimento para investigar mais de 16 empresas para coibir a prática, reduzir os acidentes por choque elétrico e verificar se as empresas estão cumprindo as normas de instalação e segurança do setor.
Portanto, os postes da cidade do Recife não têm capacidade para receber fiações. A poluição visual constitui dano ao meio ambiente à medida que o excesso de elementos visuais afetam as condições estéticas do meio urbano. Um elemento intensamente presente e pouco reparado no cotidiano pela população é o emaranhado de fios de energia e cabeamento de empresas de telecomunicação percorrendo ruas e avenidas da cidade. A polêmica sobre a necessidade de embutimento das fiações tem sido amplamente debatida no Recife, em função de registros recentes de mortes decorrentes de fios soltos nas vias públicas e de como o excesso de cabeamento tem tirado a beleza de nossas ruas. De fato, são pontos importantes e que merecem ser observados. Jamais questionaremos os benefícios do embutimento da fiação para a nossa população, mas assim como qualquer outro ato público, este deve ser pautado pela legalidade. Boa tarde, obrigada. Agradecendo a vereadora Aimee Carvalho, convoca a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem 5 minutos após desligar o celular. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, boa tarde. Venho nesta tarde repercutir com Vossa Excelências um assunto que muito nos entristeceu nesta semana. Apesar do aniversariante ser respeitoso, majestoso e admirável, mas o nosso Teatro do Parque passou o seu centenário de portas fechadas. Portas fechadas numa expectativa da qual a cidade do Recife sobrevive, de que a cultura nossa um dia será valorizada, um dia será bem cuidada, um dia terá o espaço adequado que merece. Mas a tristeza é saber que um teatro que faz parte da história de tantos recifenses, de tantos pernambucanos, de tantos brasileiros, permanece de portas fechadas, sem previsão de ter sua reforma encerrada, sem previsão da retomada dos grandes espetáculos que aquela casa já assistiu e já recebeu. A gente vem nesta tribuna repercutir e levar ao pensamento e à reflexão de todas e todos acerca do real espaço de valoração que é dado à nossa cultura. Em que espaço está a nossa cultura? Em que local de valoração estão os nossos espaços públicos, os nossos teatros, as nossas casas? Qual é o espaço que os nossos artistas têm para participar, para demonstrar todo o seu potencial e desenvolver todo o seu potencial? E a gente, diante disso, dessa perplexidade, desse centenário, que deveria ser uma data comemorada durante pelo menos 30 dias, diante da beleza e suntuosidade daquele espaço, resta-nos a tristeza da comprovação de que a cultura da cidade do Recife não tem espaço na gestão posta. A cultura da nossa cidade, rica na diversidade, na pluralidade, nos seus espaços, como o Teatro do Parque, está secundarizada, terceirizada, verdadeiramente esquecida. E fica aqui para nosso registro, para nossa reflexão, até quando continuaremos silenciosos, assistindo atônitos e atônitas à situação que o Teatro do Parque hoje passa. E o teatro é um símbolo concreto do tratamento que é desejado, que é dado à nossa cultura de uma forma geral. Então eu gostaria aqui de poder repercutir na tristeza deste centenário, apesar da alegria de saber da importância deste teatro que completou 100 anos esta semana,
mas a tristeza do espaço que é relegado, vereador Osmar, vereador Eurico. A tristeza de um espaço como aquele, grandioso, que está entregue, sem previsão de entrega, obras que não terminam, e só faz com que a gente reflita, vereador Henrique, que Recife efetivamente é um canteiro de obras inacabadas, de uma gestão pouco responsável, quando assume compromissos com a população da sua cidade, de efetivamente levar a melhoria da situação de vida. E aí, Vossa Excelência, vereador Osmar, trazia a questão da saúde do Recife, o que muito nos preocupa, e Vossa Excelência sabe disso. A gente sabe a situação das maternidades, a gente sabe a situação da saúde dos servidores da cidade do Recife. E aqui eu gostaria de encerrar minhas palavras deixando claro e registrando a minha indignação com a situação com a qual o Teatro do Parque é tratado por esta gestão. E que nós possamos sair desse silêncio e entrar num processo de cobrança mais efetiva junto a esta gestão, que tanto promete, que tanto se compromete, mas que na hora de finalizar, ou na hora de pelo menos demonstrar sua responsabilidade e seu compromisso, a gente vê que o Teatro do Parque completa o seu centenário de portas fechadas, sem previsão de quando será reaberta ao público, reaberta aos grandes espetáculos da nossa cidade. Obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, o vereador Wanderson, companheiro comprometido com o Estado do Recife, eu posso dizer que é um vereador que veio aqui nesta casa fazendo um debate político, né, apresentando projetos importantes. Eu acho que esse projeto que ele falou na tribuna aí é muito importante para a cidade do Recife. Pode até ser sancionado pelo prefeito, mas eu tenho a certeza que o prefeito não vai colocar em prática o projeto dele, porque não tem compromisso com a cidade do Recife, não vai deixar o povo fiscalizar o seu governo, né? Que é uma forma, o projeto dele é uma forma de fiscalizar, de que o povo tenha acesso para fiscalizar o poder público, né? Mas a gente sabe que o prefeito Geraldo Júlio pode até sancionar esse projeto de lei dele, mas tenho uma certeza que na prática ele não vai colocar um projeto tão importante desse tipo, que a importância para a cidade do Recife, porque o meu conhecimento, senhor presidente, é que esse prefeito Geraldo Júlio só fez um muro de arrimo até hoje em toda a cidade do Recife. Uma cidade que durante a chuva caiu várias barreiras, pessoas perderam sua vida, outros perderam suas casas, e o prefeito não vai deixar, né, de fato, a verdade, fiscalizar o seu governo, um governo que não faz a cidade do Recife crescer. E as pessoas mais carentes, que vivem no dia a dia, precisa fiscalizar. O vereador Almir, que é uma pessoa também, que mora na comunidade do Bonifácio, conhece. Vereador. Eu estou no meu tempo regimental. Mas Vossa Excelência pediu questão de ordem. Questão de ordem não se adequa. Questão de Vossa adequa Excelência está dizendo. Sim, senhor presidente. Eu quero só, para concluir, o assunto é totalmente desvirtuado do que o regimento permite. Vossa senhor presidente, eu quero só concluir, dizer a Vossa Excelência, que eu sei que o senhor é do PSB, era líder do PSB, inclusive, está como presidindo a sessão de hoje, é importante, vai deixar claro que o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, abandonou o povo do Recife. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência só precisa atentar mais um pouco para o regimento, visto que o regimento não lhe permite esse tipo de assunto. O tempo estava correto, mas o assunto foi diverso da questão de ordem. Pela ordem, presidente, foi citado pelo vereador Osmar Ricardo. Vossa Excelência tem a palavra. Vereador Osmar Ricardo, eu agradeço os elogios de Vossa Excelência, né, e o elogio que ele deixa de ser simplesmente do vereador Wanderson Florencio, passa a ser toda a casa, a partir do momento que o projeto ele é votado, né, por unanimidade pela casa de José Mariano. O projeto 185/2013, que prevê, né, que as áreas de risco da cidade do Recife, elas sejam expressas, né, através de página no site oficial da Prefeitura da cidade, e as suas intervenções para que deixe de ser uma área de risco. Portanto, vereador Osmar Ricardo, eu agradeço os elogios de Vossa Excelência, mas quero reafirmar que eu tenho certeza que o prefeito simplesmente vai dar publicidade ao que ele já vem fazendo. O prefeito vem fazendo várias intervenções nos morros da cidade do Recife, através de barreiras, através de geomantas, através de orientação, inclusive, àquelas pessoas que moram nessas áreas de maior risco. Portanto, o que nós estamos fazendo é um projeto realmente que prevalece a cidadania,
que traz segurança para aquelas pessoas, né, por ter a informação do que está sendo feito nas suas áreas, mas também publicidade. Eu acho que ao trazer publicidade, traz transparência a todo o processo que a Prefeitura do Recife vem fazendo, e eu tenho certeza que o prefeito Geraldo Júlio, inclusive, vai adorar sancionar esse projeto, vereador Osmar Ricardo, porque vai mostrar muito mais do que ele vem fazendo, né, dando satisfação à sociedade e mostrando diariamente o que a Prefeitura e a Defesa Civil vem fazendo na cidade do Recife. Obrigado, vereador. Encerro o pequeno expediente, deixando o vereador Almir Fernando ex ofício. Convoco o vereador Henrique Leite para assumir a presidência dos trabalhos. Chamada regimental. Senhor presidente, foi registrado aqui no nosso painel a presença de 23 vereadores e vereadoras, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Ordem do dia. Irmã Emi. Discussão única do requerimento 4.838, 4.839, 4.840, 4.841, 4.842, 4.843, 4.844, 4.845, 4.846, 4.847, 4.848, 4.849, 4.850, 4.851, 4.852, 4.853, 4.854, 4.855, 4.856, 4.857, 4.858, 4.859 e 4.860 de 2015, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 4.861 e 4.862, de autoria do vereador Estefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 4.870 de 2015, de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 4.872 de 2015, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados. Primeira discussão do parecer número 255 de 2015 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 378 de 2013, da autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereador que concorda permaneça como estão, aprovado. Primeira discussão do parecer 466 de 2014 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 106 de 2014, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Grande expediente, primeiro vereador inscrito, André Regis.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o motivo que me traz à tribuna nesta tarde é relatar aqui um fato que tem trazido muita preocupação à comunidade escolar na cidade do Recife. Nós, em nossas fiscalizações diárias, nós estamos encontrando em todas as escolas notícias de diminuição do quadro dos terceirizados. É algo muito sério, porque a higiene, a limpeza das escolas depende do quadro dos terceirizados. Então, escolas que tinham 4 terceirizados na limpeza, já houve o aviso prévio de que terão a redução em 50%. Então, passarão a ter apenas 2 terceirizados trabalhando na limpeza, na manutenção. Se antes a situação já era precária, a situação tende a se agravar ainda mais. Então, nós vamos fazer um pedido de informações à Prefeitura para que o secretário de Educação explique o porquê da redução do quadro de terceirizados nas escolas públicas da cidade do Recife. Até mesmo porque tal fato não deveria ocorrer ante a importância da matéria. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência chame a atenção dos nobres colegas, inclusive o vereador Carlos Gueiros, que está dando costas aqui para a tribuna, desrespeitando o regimento desta casa. Mas ele não notou. Eu peço novamente que Vossa Excelência chame a atenção do público presente. Vereadores, vereador na tribuna. Tal fato representa risco para a integridade das crianças, nas creches, nas escolas. Então, se a Prefeitura aumentou o quadro recentemente dos comissionados, como pode se justificar a redução dos terceirizados nas escolas públicas da cidade do Recife? Simplesmente dar aviso prévio a esses trabalhadores que se dedicam no dia a dia a essas escolas, sem que haja nenhum planejamento de regularização da situação, é algo inaceitável. Eu estive na escola do Ibura na última quinta-feira. A escola do Ibura, não sei quem daqui conhece a escola do Ibura, é uma escola que não deveria sequer funcionar. A situação, vereador Antônio Luiz Neto, é de completa insensibilidade da Prefeitura com as crianças que estão lá. Eu fiz a medição pessoal da quantidade de lux com o luxímetro em cada uma das salas. O que é recomendável pela Organização Internacional do Trabalho e da Saúde é que uma criança, numa sala de aula, ela tenha pelo menos a luminosidade acima de 200 lux. Eu encontrei 35. 35. Isso significa que essas crianças irão adoecer por falta da iluminação adequada. Esta escola, que funciona na frente de uma avenida de alta passagem, ela, inclusive, a emissão de decibéis dos veículos que passam à frente tornam o dia na escola algo extremamente cansativo. Inclusive porque entre as salas não existe uma divisória completa, é meia parede.
Se é meia parede, uma sala escuta a aula da outra. Não é por outro motivo, inclusive, que essa escola ela vem obtendo uma dificuldade enorme no que se refere à Prova Brasil. Consequentemente, o IDEB da escola do Ibura é inferior ao da média da cidade do Recife, que já é uma das mais baixas do Brasil. Quando a gente se depara com uma escola dessa, inclusive que é um prédio alugado que o proprietário pediu o prédio, e a prefeitura até agora não tomou a providência de realocar a comunidade ou dizer para onde a escola vai. Eu, quando estive com a direção, inclusive, eu mencionei que aquilo era uma janela de oportunidade, porque ali jamais deveria funcionar uma escola. As condições são insalubres para os professores. Os professores vivem entre salas mofadas, salas quentes, salas mal iluminadas. Essa é a realidade das crianças que estão na escola do Ibura. Lembrando a cada um que a criança matriculada na rede municipal do Recife custa R$ 800 por mês aos cofres públicos. R$ 800 por mês aos cofres públicos. Não há nenhuma justificativa para, com tamanho investimento e tamanho esforço, as crianças sejam submetidas a graves violações de direitos humanos. Essas crianças irão crescer sem aprender e irão crescer adoecendo. Além do mais, ainda há a redução do quadro dos terceirizados que cuidam da precária higiene. Inclusive, quem já esteve nessa escola vai encontrar um terraço que funciona como se fosse cozinha. A merenda é dada em sala de aula. Tudo isso faz com que nós tenhamos um quadro completamente diferente do quadro da propaganda oficial. No quadro da propaganda oficial, tudo é uma maravilha. Inclusive, maravilhoso no quadro da propaganda oficial é o programa de robótica. Difícil é você ir a uma escola e encontrar o programa funcionando. Não encontra. Porque as salas de aula são incapazes de oferecer um ambiente propício à atividade da robótica. E lembrando que a prefeitura investiu 770 milhões de reais no programa de robótica. Eu escuto com atenção a vereadora Isabela de Roldão. Vereador André Regis, muito importante o assunto que Vossa Excelência traz nesta tarde. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que, enquanto eu tinha assento no Conselho Municipal de Educação, um dos pontos que a gente debatia naquele conselho, à época que existia paridade, era a importância de as escolas municipais passarem pelo mesmo critério de avaliação que as escolas particulares passam para poder funcionar. E a gente nunca conseguiu que a gestão assumisse a responsabilidade sobre, por exemplo, a questão da iluminação da sala, a questão da escola da sala de aula acessível, dos espaços acessíveis, do banheiro acessível. E a gente lá analisava e relatava processos de escolas particulares, mas a gente nunca conseguiu trazer essa discussão para as escolas municipais. E a gente compreendia que existia, logicamente, uma fragilidade das escolas do município, existem, né, essa fragilidade é real, mas que fazia-se necessário urgente que o Conselho Municipal de Educação, falar do meu lado aqui é cruel, né, vereador? Desculpa, né, que aí desconcentra total. E a gente fazia questão de ressaltar a necessidade de enfrentamento, de que a comissão de verificação verificasse também e fiscalizasse também as escolas municipais, para liberar ou não aquelas escolas. Haja visto que qualquer escola particular em Recife precisa passar pelo crivo de avaliação dessa comissão. Esse processo é instaurado dentro do Conselho Municipal, os conselheiros relatam esse processo, levam para o pleno, no pleno é discutido processo por processo, mas quando a gente se depara com as escolas municipais, a gente vê arbitrariedades e gravidades, como Vossa Excelência comprova a cada visita que faz, e essa questão precisa ser trazida
para dentro do Conselho Municipal. E eu gostaria de deixar isso como Vossa Excelência é presidente da Comissão de Educação, que Vossa Excelência atue de forma fervorosa junto ao Conselho Municipal de Educação, para que efetivamente haja a mesma fiscalização que existe nas escolas privadas, exista nas escolas municipais. Porque não pode, é inadmissível que a gente tenha uma gestão que cobre do particular, mas que não faça dentro de casa. Então eu parabenizo Vossa Excelência pela grandiosa atuação na área da educação e deixo essa sugestão para que Vossa Excelência possa também provocar esse conselho, que um dia já foi paritário, possa provocar esse conselho para que haja uma efetiva participação deste conselho junto às escolas municipais. Obrigada. Vereadora Isabela de Roldão, eu agradeço vossa parte, devidamente incorporado ao nosso discurso. Agradeço também o testemunho do nosso trabalho e concordo plenamente com a sugestão. Inclusive, se houvesse qualquer fiscalização de corpo de bombeiros, as escolas não funcionariam. Difícil é você encontrar um extintor de incêndio na validade. Essa, inclusive, é uma demanda que nós estamos fazendo para uma outra escola que nós visitamos no mesmo dia, a escola da UR5, onde nós fizemos vários requerimentos. No passado, fiscalizamos, denunciamos e, de certa forma, alguns foram atendidos. Mas ainda no item segurança, ainda há muitos problemas relacionados a, por exemplo, problemas relacionados à entrada e saída das crianças, inclusive na hora de entorno muito precária do ponto de vista da segurança, mediante uma violência crescente do ponto de vista de drogas no entorno das escolas. Isso é essencial. Por isso é que nós, inclusive, temos aqui uma lei de responsabilidade escolar que impõe a necessidade, nosso projeto de lei de responsabilidade escolar impõe que a Prefeitura da cidade do Recife somente coloque para funcionar prédios que forem construídos devidamente para serem escolas, e não mais essa política atrasada e violadora dos direitos humanos, que são as casas alugadas, casas que não têm a menor condição de abrigar uma criança, uma família, muito menos abrigar conjuntos de 200 alunos e, inclusive, às vezes, um banheiro para cada 100 alunos. Eu escuto o vereador Felipe Francis Mar com atenção. Vereador André Regis, Vossa Excelência traz um tema importante para essa casa mais uma vez, mas escutando atentamente vosso discurso, coisa que sempre faço habitualmente, vejo que Vossa Excelência traz algumas repetições, né? São palavras repetidas, né? Assuntos que já foram discutidos nesta casa, né? E às vezes eu me pergunto também o que os correligionários de Vossa Excelência estão fazendo nas suas gestões do seu partido, né? Porque eu vim aqui, né, falar mal da gestão de Geraldo Júlio, gestão esta que em 2 anos e meio investiu mais em educação do que todas as gestões do PT juntas, diga-se de passagem, fez 7 creches escolas, 2 escolas, 1 creche, ou seja, uma gestão que tem índices históricos de investimento, que prioriza a educação, mas que pegou de fato uma educação arrasada, né? A gente está tentando melhorar. São 2 anos e meio de gestão, pegando o país numa crise econômica, né? Então, Vossa Excelência tem que ter muito cuidado nas palavras e também não deixar de avaliar a gestão do seu partido. Eu estava conversando aqui com o vereador Edmar Oliveira, que é pré-candidato a prefeito de Jabotão dos Guararapes, cidade esta que o prefeito é do seu partido e já está no 2º ano de mandato e uma creche não foi construída. Uma sequer. O governo de São Paulo, que também é do seu partido, tem índices alarmantes. Educação lá também não é prioridade. Então, Vossa Excelência, de fato, deve ser uma espécie de exceção ao seu partido. Mas antes de estar falando mal da gestão de Geraldo Júlio, veja o que foi construído, vamos pensar para frente. Vamos parar de ficar toda hora no mesmo assunto. A cidade do Recife quer ver o que foi construído, o que vai ser construído, o que o nosso governo está querendo crescer. Então, Vossa Excelência tem que acabar com esse tipo de coisa, parar de ser repetitivo
e começar a ser mais direto, vir aqui para estar falando coisas de fato que a população quer ouvir, não só coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, vereador? Vamos falar de coisa boa, viu? Obrigado. Bem, Vereador, só para tentar lhe ajudar, seu tempo já concluiu, e eu queria ver se, dentro dos inscritos, alguém pode lhe ceder algum tempo. O próximo vereador inscrito, Luiz Eustáquio, Michele Colli, Isabela de Rodão. Tem todo o tempo, vereador André Regis, os 15 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigado, vereadora. Está. Bem, em primeiro lugar, eu sugiro que o vereador Felipe Francis Maia se prepare para utilizar a tribuna desta casa para falar de um tema que ele não conhece. Vossa Excelência não conhece a rede municipal da cidade do Recife. Se Vossa Excelência anda e entra nas escolas públicas da cidade do Recife e Vossa Excelência não denuncia o que vê, é porque Vossa Excelência é omisso ou é conivente. Coisa que eu não sou. Ser repetitivo é necessário até que o problema seja resolvido. Trazer coisas boas é necessário quando as coisas boas acontecem. Misturar o que é bom com o ruim não é o recomendável quando o tema é da seriedade da educação que nós estamos tratando. Certa vez, eu estive na escola Casa Amarela. Vossa Excelência sabe onde é a escola Casa Amarela? Em Nova Descoberta? Tem um banner com a sua foto ao lado da escola. Tem um banner com a sua foto ao lado da escola. A escola, senhor vereador, ela jamais deveria funcionar enquanto uma escola. O local é impossível uma pessoa aprender naquelas condições. Apesar de toda a dedicação do corpo docente, nós encontramos lá condições que são insalubres. E Vossa Excelência, se não conhece a escola, na frente tem o anexo da escola Casa Amarela, que fica de frente para o banner com a sua foto. O anexo fica embaixo de uma barreira, onde o esgoto desce por trás da escola, passando rente à porta da cozinha. As crianças têm 2 banheiros. As crianças de uma sala têm que passar por dentro da outra para poder ir ao banheiro, que não é adaptado. Eu já disse isso aqui. Resolveu, vereador? Não. Vossa Excelência acha que é suficiente dizer apenas uma vez, se o problema não resolveu? Nós tratamos, vereador, essa questão com seriedade e não como questão partidária. Inclusive, se fosse para falar sobre municípios, quando a gestão do Jaboatão começou, o IDEB era inferior do Recife e hoje é maior. O que é que se justifica? O IDEB de Jaboatão ter passado o IDEB do Recife. Desconhecimento de Vossa Excelência, né? Dizer que índices alarmantes, quais são esses índices alarmantes em São Paulo? Vossa Excelência já entrou numa escola pública em São Paulo? O enfrentamento tem que ser feito com seriedade. O enfrentamento não deve ser na tentativa de desqualificar o oponente. Vamos tentar desqualificar o nosso trabalho? Vossa Excelência pode abrir aí, na frente do seu computador, no seu smartphone, digite andreregis.com.br, raio-x das escolas. Escolha aleatoriamente uma escola e veja o que é um trabalho sério de fiscalização intensa da rede. Esse trabalho, inclusive, tem produzido frutos. Porque quando a gente fiscaliza, quando a gente denuncia, o Ministério Público toma ciência, porque os requerimentos que são aprovados aqui vão para o Ministério Público, vão também para o secretário de Educação, e que tem que tomar, muitas vezes, providências, porque senão podem ser responsabilizados criminalmente. Escolas já foram fechadas pela fiscalização que nós realizamos. Como, por exemplo, a Escola Lojistas do Recife, que, inclusive, quando nós discutimos aqui,
vereador Osmar Ricardo, a gestão disse que ia reformar a escola. Foi pelo caminho do fechamento. Inclusive, havia sido aqui do vereador Marco Aurélio compromisso da gestão. Inclusive, isso foi para todos pela televisão. Porque, inclusive, essa escola, por conta das nossas denúncias, terminaram em programa policial do jornalista Cardinô. Uma escola, vereador Felipe Francismar, cujo banheiro não tinha descargas, sequer havia tubulação para a rede de esgotos. As crianças faziam fezes, faziam suas necessidades fisiológicas no chão sujo. Aquilo é criminoso. Uma rede que custa R$800 por mês. Eu estive antes na escola Lula Cardoso Aires, lá no Jordão. Não sei se Vossa Excelência conhece. Aliás, qual é a escola que Vossa Excelência conhece? Para que a gente possa discutir os problemas reais dela. Vossa Excelência conhece na sua área de votação a escola Deus é Amor? Como é que Vossa Excelência permite que aquela escola funcione daquela forma? É difícil. É difícil ficar dessa forma. A questão, vereador, é que a gente tem que levar esse debate a sério. Esse debate não deve ser um debate que vocês devem fugir tentando desqualificar o adversário ou tentar partidarizar. É inaceitável que o tempo passe e a rede municipal da cidade do Recife continue sendo a mesma, violadora de direitos humanos. O líder, que eu vou dar a parte, certa vez aqui já também foi na mesma linha, e todas as vezes procura ressaltar o valor do programa de robótica. Eu fiz um levantamento de quais escolas o programa está funcionando. E eu pergunto até ao líder, qual é a escola, líder, que o programa está funcionando de fato, onde os professores estão utilizando o equipamento, onde todos já foram treinados, onde a empresa que vendeu já tenha mandado os seus técnicos para a instrução dos professores em todos os itens que foram recomendados. Inclusive, é comum, a gente chega numa escola, aí está lá a mesa com as mesas da Positivo, os programas todos parados, porque falta instalação. Às vezes se chega, se coloca lá e a rede elétrica não permite, porque a rede é monofásica, não se pode ligar. E isso faz com que a rede não funcione. São 17 programas que a Prefeitura tem em curso, vereador Jairo Brito, na área da educação. Quantos desses funcionam devidamente? Quantas escolas na rede municipal elas admitem que os programas sejam efetivados todos simultaneamente? Lembrem que também o prefeito Geraldo Júlio, ele prometeu, vereador Francismar, uma rede integral. Quantas escolas em tempo integral nós temos hoje? Quantas escolas estão os seus prédios no cronograma? Essa é a rede falida que nós temos que combater. Eu escuto com atenção o líder Gilberto Alves. Vereador André Regis, Vossa Excelência, mais uma vez, volta à tribuna, e um tema que todos nós temos muito interesse, mas eu vejo com preocupação algumas colocações de Vossa Excelência. Primeiro, eu gostaria de dizer, Vossa Excelência, que não é de bom tom a gente imaginar somente eu, aquela música que fala somente eu, sei e conheço das coisas do Recife, especificamente somente eu conheço dos problemas da gestão ou dos problemas da escola pública. Vossa Excelência vem há 2 anos e meio fazendo trabalho
e um trabalho que todos nós respeitamos e acho que é um excelente trabalho. Qualquer pessoa, vereador, que fizesse 2 anos e meio também esse trabalho, talvez tivesse as minúcias, os detalhes sobre algum outro aspecto das escolas que Vossa Excelência traz a essa tribuna, a essa casa. Mas não é de bom tom que Vossa Excelência desmereça as intervenções dos seus colegas, imaginando que talvez um ou outro também não tenha um nível de consciência e de entendimento do que é uma escola pública no nosso país, do que é uma escola pública no nosso estado, nos nossos municípios. Vossa Excelência às vezes parece que vive no mundo da lua. Fala de uma escola que todos nós evidentemente queremos e buscamos e lutamos por ela. Esse é o objetivo não só dos colegas vereadores que aqui estão, mas esse é o objetivo inclusive dessa gestão, quando o colega Felipe Francismar aqui se reportava a 127 milhões de investimentos em 2 anos, e que isso remonta a mais investimento que foi feito nos últimos 12 anos da gestão desse município. Isso é um dado objetivo de um compromisso que essa gestão tem de modificar um quadro que ainda é ruim, que ainda é perverso, que ainda incomoda a todos, inclusive incomoda o prefeito, incomoda o secretário da Educação, incomoda qualquer pessoa nessa cidade. Agora, Vossa Excelência não pode ficar falando dessa tribuna, e isso talvez incomode um pouco, porque Vossa Excelência é uma pessoa que viaja o mundo e conhece outras realidades. Eu me lembro de uma ocasião em que Vossa Excelência estava se reportando a uma viagem que Vossa Excelência fez, e foi à Finlândia, e a Finlândia tem um nível de educação pública de qualidade, que é um absurdo, que aqui no Recife não tem uma escola igual à Finlândia. É isso, vereador. Nesses 2 anos e meio, para ser franco e sincero, eu não me recordo de ter visto uma única proposta factível, objetiva, de Vossa Excelência em relação à gestão pública da educação, que a gente pudesse discutir e que a gente pudesse aproveitar a sugestão. Não estou falando aqui de você, Vossa Excelência, trazer, por exemplo, um substitutivo a um projeto de lei que falava do plano de educação, e que inclusive não foi nem reconhecido pela bancada de Vossa Excelência. Teve apenas 3 ou 4 vereadores que votaram a favor. E na verdade, se você pegar aquele substitutivo, não está ali uma mistura do que seria um código de obra para uma escola. Não é esse o debate que eu acho que a gente tem que fazer aqui. Tá? Eu, ao mesmo tempo que eu gosto... Senhor presidente, eu pediria que Vossa Excelência avisasse ao orador que ele já passou os 3 minutos para eu ter tempo para responder. Eu vejo que Vossa Excelência tem muita dificuldade do contraditório, parece que incomoda muito. Não, eu quero responder Vossa Excelência. Escuta um colega, eu quero que aí já não consegue escutar o colega, aí já fica incomodado. A gente tenta responder algumas coisas, parece que Vossa Excelência se incomoda. Também não tem problema não, vereador. Não tem problema não. A gente vai estar aqui sempre pronto. Vereador. Eu faço parte como suplente da Comissão de Educação. Nunca fui convidado pela Comissão de Educação para fazer um debate acerca de algo que fosse objetivo em relação a esses problemas. Nunca fui. E na oportunidade que a gente tem de discutir no plenário, Vossa Excelência tem costume de deixar até o final do tempo para que a gente não possa estabelecer o contraditório. É uma pena, mas quer dizer, Vossa Excelência, que vai sempre contar com esta bancada, vai sempre contar com este vereador que vos fala, para que a gente possa realmente, com tranquilidade, com serenidade, discutir os problemas e encontrar soluções e meios adequados ao problema do povo e da cidade do Recife. Obrigado. Em primeiro lugar, vereador Gilberto Alves, eu não afirmei que somente eu conheço. Eu afirmei que o vereador Felipe Francismar não conhece. É muito diferente. É muito diferente. Conhecer, se eu dissesse todos aqui ninguém conhece, é uma coisa. Dizer que o vereador não conhece é outra coisa. Eu tenho certeza que ele não conhece a escola lá, Casa Amarela, porque se ele conhecesse, ele não deixaria a escola funcionar daquela forma. E ele pode até ele pode vir aqui e dizer, relatar qual é uma escola que ele conhece e falar como é que ele conhece. Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala sobre os 27 milhões, que foram mais do que os 12 anos do PT, em valores 127 milhões, em valores absolutos, Vossa Excelência deveria fazer a atualização em relação ao desconto da inflação e do aumento da receita, porque se Vossa Excelência fizesse isso, Vossa Excelência iria encontrar que em termos percentuais isso jamais ocorreu. Aí é elementar, não é? Eu acho que qualquer aluno do vereador Jairo Brito que estudasse um pouco de matemática faria a devida atualização.
No que se refere às minhas viagens à Finlândia e a outros países em busca de padrões onde eu possa, inclusive, apresentar para a cidade em termos de experiências, Vossa Excelência também incorre no erro absurdo. Jamais eu disse que nós poderíamos ter uma escola do padrão da Finlândia. Jamais eu disse isso. Então, Vossa Excelência procura desfocar. Agora, é lamentável que Vossa Excelência procure um debate tão rasteiro de um tema tão importante. Quanto a propostas, eu aqui já propus PPP, apresentei uma lei de responsabilidade escolar, apresentei um substitutivo, inclusive, que o seu vice-líder aprovou no âmbito da Comissão de Educação, inclusive rejeitando o substitutivo, rejeitando o Plano Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Recife. Inclusive, senhor presidente, para concluir, o Plano Municipal da Educação da cidade do Recife não foi lido pelo prefeito. Um plano que foi copiado e colado, inclusive que nós denunciamos aqui, porque sugere que nos próximos 10 anos a cidade do Recife vai fazer parcerias... Só para lhe ajudar. Quem é que vai ser o próximo, senhor presidente? É o vereador Eurico Freire. E... Presidente, dada a importância do tema para a nossa cidade, eu concedo 5 minutos do meu tempo ao vereador. Pronto, o vereador tem 5 minutos para, se quiser, escutar o vereador Jairo Brito e concluir. Escutarei. Então, obrigado, vereador Eurico Freire. Para concluir, o Plano Municipal de Educação que Vossa Excelência liderou aqui a aprovação, quem daqui dos vereadores teve a oportunidade de ler, de ter lido? Ninguém, inclusive o meu próprio substitutivo foi submetido à apreciação sem que a casa tivesse tido a oportunidade de ler, já que eu protocolei ao meio-dia e às 15 horas ele estava em votação. É esse o nível de debate sobre educação que o governo propõe. Quanto a dizer que eu vivo no mundo da lua, eu vivo no mundo da realidade, vereador. O mundo da realidade é o mundo das escolas públicas municipais, que é incapaz de educar uma criança devidamente, porque faltam as condições. Vossa Excelência tem quantos filhos matriculados na rede municipal de educação? Qual seria a escola que Vossa Excelência recomendaria para a matrícula de um filho seu? Qual? Qual é, Vossa Excelência, poderia dizer, qual é a escola que Vossa Excelência conhece, já que Vossa Excelência desconhece as escolas, que o programa do Lego está funcionando? Uma só. É difícil travar um debate quando antigamente se calavam. Agora vem para o confronto sem se preparar. Preparem-se. Venham munidos de informações, mas informações corretas. Vamos travar aqui um debate para o futuro dessa cidade. Eu encontrei na frente de escolas, como a Lula Cardoso Aires, mães que estavam levando seus filhos para as escolas particulares e perguntada quanto custa a escola do filho, menos de R$200. Na rua da escola Lula Cardoso Aires. Ora, como é que se justifica? A escola privada, R$200. A mãe prefere botar na escola privada. A escola pública, R$800. Prefere a escola privada. Como é que é isso? Aqui o debate tem 3 dimensões. A dimensão financeira, que é um problema. A dimensão do passivo histórico e a terceira dimensão, que é de mentalidade. A mentalidade da atual gestão na educação e dos representantes agora do prefeito na casa, ela não irá conduzir a uma ruptura capaz de fazer com que a criança aprenda. Essa é que é a realidade. Vossa Excelência defendeu o Plano Municipal de Educação, que propõe que uma criança seja alfabetizada no 3º ano do ensino fundamental.
Quando na escola o líder, Gilberto Alves, que quando na escola privada é no primeiro ano. Porque na escola privada é no primeiro ano do ensino fundamental que uma criança deve estar alfabetizada. E na escola pública é no terceiro ano. O que uma criança vai fazer 3 anos na escola sem poder aprender? Eu escuto o vereador Jairo Brito e lamento o tempo ter sido tão curto, vereador. Obrigado, vereador André Regis. Eu vou ser rápido. Veja, é preciso a gente discutir esse debate que Vossa Excelência está trazendo agora com o retorno, viu, vereador Gilberto Alves, vereador Francismar? Realmente, esse que é o grande debate que tem que ser travado aqui. Isso é importante para que a gente e a população tenha conhecimento. Vossa Excelência colocou aí que o projeto do Lego não está funcionando, tem algumas instalações da robótica, do projeto de robótica não está funcionando. Então é importante que os representantes do governo, numa próxima semana, traga esses resultados. Está funcionando ali, não está ali? Quanto por cento foi do investido que está funcionando? Esse que é o debate que a gente precisa travar aqui. Não ficar, investiu não sei quantos milhões na frente do PT. Sim. Onde foi investido isso? Eu sei que Vossa Excelência falou no passivo histórico. O PT também pegou um passivo histórico. Né? Não tinha nenhum de professores se reunir. Fez o Paulo Freire ali na Madalena. É isso que precisa discutir. Para poder ter um discurso que leve a um denominador comum e traga realmente soluções para o problema da educação na cidade do Recife. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo a vossa parte. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eurico Freire. E lembro o líder do governo, o secretário daqui da tribuna, que é injustificável a redução drástica do número de terceirizados nas escolas públicas municipais. A cada dia os problemas vão se agravando. Essa crise, ela não deve ser responsável pela piora das condições nas escolas públicas do município, que diminuem os gastos com os servidores, com os comissionados, mas não com aqueles que cuidam do dia a dia das escolas, que já são, lamentavelmente, espaços violadores dos direitos humanos dessas crianças, que certamente terão muita dificuldade de, na fase adulta, encontrar um emprego, porque quem não é educado da forma adequada terá muita dificuldade no mundo do porvir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, foi citado pelo orador da tribuna. Pois não, vereador. Vossa Excelência tem 3 minutos. Primeiramente, eu queria dizer ao vereador que estava na tribuna que eu, em nenhum momento no discurso dele, falei que o que ele disse era mentira ou era verdade, né? Eu toquei em outros pontos que ele não aceita quando tocam, né? Que os pontos têm que ser o que ele fala, né? Não pode ser, ele não aceita o contraditório. Eu acho que o vereador não nasceu para viver em democracia. Nasceu para viver em outro país. Mas eu queria dizer também ao vereador que eu acho que ele nunca foi nomeado para cargo de assessor meu, né? Porque ele sabe se eu visitei escola, se eu não visitei. Eu acho que ele é vereador, né? Se o cara saber se eu visitei escolas que eu conheço, os hospitais, as creches, né? Eu acho que o vereador tem que ter respeito aos colegas. Vossa Excelência não me conhece, não sabe por onde eu ando. Aliás, ando muito mais nas comunidades do que Vossa Excelência, que vive muitas vezes no seu gabinete, eu vivo na rua. Então, Vossa Excelência tem que ter respeito, o mesmo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu quero que Vossa Excelência tenha a mim. E em nenhum momento eu lhe disse que assim Vossa Excelência estava mentindo, em nenhum momento eu descredenciei as informações que Vossa Excelência disse aqui na tribuna. Eu apenas fiz o contraditório. Essa casa é a casa do contraditório. Se Vossa Excelência não tem preparo psicológico para aceitar o contraditório, o seu lugar não é aqui, vereador. Próximo vereador, vereador Eurico Freire. Senhor presidente, eu fui citado e ele ficou, inclusive, dirigindo a mim. Isso não é ser citado, não, senhor presidente? Não foi citado. O vereador não foi citado, mas o vereador se dirigiu diretamente ao vereador. Concordo. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu não sei por onde Vossa Excelência anda. Eu sei que se Vossa Excelência anda, foi esse o meu argumento,
pelas comunidades onde as escolas estão localizadas e Vossa Excelência é incapaz de apresentar uma única escola que seja da referência que Vossa Excelência defende, é porque é lógico que eu vou inferir que Vossa Excelência não conhece as escolas. Quanto à democracia, o contraditório não é ir para o argumento ad hominem. Vossa Excelência, quando eu estava na tribuna, Vossa Excelência não disse que não houve redução. Vossa Excelência não disse que as escolas eram boas, que as escolas não estavam localizadas em locais indevidos. Vossa Excelência não disse que o programa de Lego está sendo bem trabalhado. Vossa Excelência somente disse que eu era repetitivo, que estava repetindo e que aquilo era o discurso de... Isso, na verdade, não é contraditório. Então, se Vossa Excelência, que eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque eu posso inferir, e Vossa Excelência pode dizer que eu estou errado, não apenas falando, mas apresentando quais são as escolas que Vossa Excelência conhece e que Vossa Excelência teria. Inclusive, Vossa Excelência é pai, pretensão de colocar o seu filho na escola pública. Qual seria essa escola? Qual seria essa escola? Não é isso, vereador. Quando eu estiver na tribuna e Vossa Excelência quiser ir para o confronto, vá. Agora, não venha com discurso ad hominem, porque se Vossa Excelência vier, vai perder. Vai perder. Porque ali o debate deve ser no campo das ideias. E não no debate de que eu estou sendo repetitivo, que eu traga novas... Se Vossa Excelência não tem o que acrescentar, é melhor não falar. Esse é que é o fato, senhor presidente. Muito obrigado. Também, por último, já que eu tenho 45 segundos, democracia é algo que a gente precisa exercitar com um propósito, de defender aqueles que são vulneráveis, as vítimas. Temos 94 mil crianças que, quando vão para as escolas diariamente, vão para sofrer com o calor, com a falta de ventilação. Isso é inaceitável e injustificável para R$800 por mês por cada uma dessas crianças. E isso, por exemplo, na gestão do Antônio Luiz Neto, quando era gestor, isso não acontecia, porque as escolas eram feitas para serem escolas e não casas alugadas como são hoje. Muito obrigado. Vereador Eurico Freire. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui a representação do Movimento Pro Criança, colegas com os quais eu tive a alegria de trabalhar durante 4 anos, uma ONG que trabalha com os meninos e meninas em vida de rua do nosso Recife, que está diretamente ligado ao tema que foi abordado aqui da tribuna há pouco, o tema da educação, o tema de dar oportunidade a quem não tem oportunidade. Eu acredito que cada gestão, aproveitando o ensejo, guarda essas particularidades. A gestão anterior, eu acompanhei um pouco, levou a educação de forma precária, eu diria, instalações precárias, mas na época em que levou, eu acompanhava alguma dessas comunidades e era uma grande alegria o fato de chegar a uma unidade naquele bairro, naquela comunidade. Hoje estamos em condições de fazer uma transformação e temos por obrigação fazer essa transformação. O ideal era que já na ocasião da instalação, essas escolas fossem de tamanho ideal e de refrigeração ideal, mas o que era permitido na ocasião era levar e colocar, como foi utilizada por um período as escolas comunitárias, e eram casas improvisadas, mas naquela ocasião cumpria um propósito. Eu acho que hoje os desafios são outros, as escolas de fato devem ter uma requalificação, e esse desafio está posto ainda para a gestão Geraldo Júlio, que tem feito seu esforço. Mas o que me traz na tribuna também é um tema que nós já
trouxemos em outras ocasiões, e hoje a vereadora Michele Collins, Aimee Carvalho, dessa tribuna, falou com muita felicidade dos emaranhados de fios na nossa cidade. É comum quando a gente escuta e tem no noticiário, nas manchetes dos jornais, óbitos em decorrência de choques elétricos, nós atribuirmos esses choques e a culpabilidade desses choques, dessas fatalidades, à empresa CELP. Porque, afinal de contas, é decorrência dos fios que estão expostos. Só que eu insisto, e quero que fique no registro dos anais nessa casa, eu insisto que a problemática vai para além disso, vereador Osmar Ricardo. Nós temos um desordenamento. A CELP, de fato, tem ali a sua utilização como principal empresa que utiliza esses postes, mas tantas outras empresas de telefonia, sem qualquer ordenamento, vão ali, colocam suas escadas e penduram fios, tiram fios, deixam fios. Então, há uma responsabilidade desta casa e do Executivo Municipal de ordenar essa intervenção. Nós já trouxemos aqui esse debate e esse assunto outras vezes. Precisamos ordenar essa intervenção. Fizemos audiência pública nessa casa. Fizemos reunião pública nessa casa, fizemos na OAB Seccional Pernambuco, construímos uma minuta de decreto, foi uma proposição conjunta e por isso eu digo que essa casa está dando a sua contribuição. Muitas vezes a imprensa não veicula, não faz o devido registro e só faz quando há uma omissão, quando há um pecado, mas essa casa tem dado a contribuição no esforço de ordenar a intervenção dessas empresas para evitar esses óbitos, esses choques que têm ocorrido na nossa comunidade. Foi uma proposição conjunta minha, do vereador Henrique Leite, do então vereador Jaime Asfora, o vereador Heriberto Rafael se juntou ao debate e nós construímos, registre-se, com a devida participação da CELP, Compesa, Copergás e as demais empresas de telefonia, construímos uma minuta de decreto. Então vai mais uma vez o nosso apelo ao prefeito Geraldo Júlio, que possa, como foi sugerido com esse decreto, criar um comitê gestor onde essas empresas e concessionárias, prestadores de serviço, sentarão para parametrizar, criar regras para essas intervenções. E aí sim, quando devidamente sinalizadas, quando as intervenções tiverem cronograma de execução e aviso prévio à comunidade e aos poderes legislativo e executivo, aí sim poderá se responsabilizar, seja a CELP, seja a empresa de telefonia X, Y, porque uma vez finalizada a empresa, nós poderemos saber qual fio comprometeu, qual fio fez com que o poste tivesse ocasionado o emaranhado, e assim ela será responsabilizada e punida e penalizada para que possa fazer a intervenção de modo mais responsável e ordenado. Então, eu trago como um assunto que tenho a certeza, uma vez que ordenarmos a intervenção dessas empresas, todo o Recife lucrará. Eu ouço a vereadora Isabela de Rodão. Vereador Eurico, obrigada pela parte. Eu gostaria só de somar a minha solidariedade ao trabalho de Vossa Excelência, que eu conheço de perto, sei o seu esforço, a sua luta por essa regulamentação, por esse ordenamento, juntamente com os demais vereadores que Vossa Excelência citou. E eu gostaria também de reforçar aqui, vereador Osmar, da importância desse trabalho que Vossa Excelências prepararam, porque Recife está se tornando uma cidade onde se corta a árvore para se passar fio. A gente está numa cidade cada vez mais quente, uma cidade que as poucas árvores que nós temos nas calçadas são retiradas, estão sendo retiradas. As árvores das nossas calçadas estão sendo eliminadas e não estão sendo substituídas. E as poucas árvores que restam são podadas para passar fio. Então, o trabalho que Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores, assumiu e provocou neste documento criado, precisa ser assumido com total responsabilidade pela gestão atual, que eu não entendo até hoje
Por que isso não foi assumido? Haja vista ser de tamanha importância. Então eu queria aqui poder registrar, primeiramente, minha solidariedade e reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência e alertar, porque é alerta vermelho máximo. A cidade do Recife, as árvores da nossa cidade, das nossas calçadas estão sendo exterminadas sem que haja substituição. E as poucas que sobreviverão têm que ser podadas para passagem de fio, o que é um absurdo. Eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Isabela de Roldão. Vereador Osmar Ricardo. Vereador Eurico, Vossa Excelência, quando vem essa tribuna, traz assuntos importantes para a cidade do Recife, para o povo. E como a vereadora Isabela colocou, e Vossa Excelência, que tem um trabalho no meio ambiente, da área do meio ambiente, Vossa Excelência criou o projeto do telhado verde, que é importante para a cidade do Recife. E a vereadora Isabela falou das árvores da cidade do Recife. No canal ali, próximo ao campo de Santa Cruz, são 89 árvores que estão sendo radicadas pela prefeitura. E qual é a proposta da prefeitura para aquele canal, vereador Antônio Luiz Neto? Vai ficar sem árvores ali, né? Precisa melhorar, precisa arborizar mais aquele local. Vossa Excelência, no COC, por exemplo, que o vereador Henrique Leite tem uma atuação grande lá naquela comunidade, que estão limpando o canal ali, que a prefeitura diz que está limpando o canal, ele tira aquele entulho, aquele lixo, e bota de lado das casas, onde os ratos estão convivendo com as pessoas. Estão colocando veneno, vereador Eurico Freires, para matar as árvores, porque a Ilurb, que é a empresa de manutenção da cidade do Recife, junto com as empresas que estão prestando esse serviço, vereador Antônio Neto, estão colocando veneno, estão colocando piche no pé, no canto das árvores, para poder matar as árvores. E nada é feito, né? Cadê essa cadeia de meio ambiente que é submissa ao prefeito Geraldo Júlio? Vereador Eurico, esta casa precisa fiscalizar o poder público. Eu lembro aqui que o vereador Wanderson queria uma comissão junto com o vereador Henrique Leite para ver as praças, que iam melhorar a situação do povo do Recife. É preciso fiscalizar a cidade, porque a cidade do Recife, o prefeito, né, e as suas empresas que contratam os serviços terceirizados não cuida das nossas árvores, não cuida da cidade do Recife. Vossa Excelência é um vereador brilhante. Vossa Excelência fez aqui esse decreto, opinou em vários projetos para a Prefeitura da cidade do Recife, mas a Prefeitura só fica nos projetos, no finalmente, nas obras inacabadas, que existem milhões na cidade do Recife. A Compesa todo dia abre um buraco, passa 10, 20, 30 dias para poder fechar um buraco. E quem paga com isso? As pessoas que têm seu veículo têm que passar por dentro do buraco, as pessoas que têm de cadeirante, que não tem sensibilidade para poder passar, trafegar aí nas ruas, que a Compesa, que Vossa Excelência disse, inclusive, locais que tem fios, né? E está faltando tampa, está descoberto, pessoas já morreram. Então, vereador Eurico, Vossa Excelência está de parabéns, e a nota para o prefeito é 0, porque não cuida da cidade do Recife, não cuida das pessoas. Eu agradeço o aparte de Vossa Excelência. Só para concluir, senhor presidente, eu espero ter a alegria de, o quanto antes, voltar a essa tribuna e anunciar que esse decreto foi assinado pelo prefeito e que esse comitê gestor foi criado com vistas a melhorar o ordenamento das intervenções dessas empresas e concessionárias em nossa cidade. Obrigado. Vereador Antônio Neto, eu quero pedir para que Vossa Excelência assuma aqui para eu ir na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o que me traz à tribuna, eu acho que não é surpresa para nenhum vereador, nenhum cidadão, que é o aumento assustador da violência. O Sindicato dos Policiais Civis fez uma manifestação na Avenida Boa Viagem, mostrando a quantidade de mortos durante esse período de menos de um ano, que já é assustador. Mas se for numa avaliação mais profunda,
temos finais de semana que chegam a 19, 20 homicídios por um final de semana. O último passado houve isso. E cada dia que passa, não existe mais a sensação de insegurança. Existe a violência de fato. Porque antes a gente tinha a sensação de segurança porque não via policiamento, não via atuação. Mas na verdade hoje você tem a violência de fato. Você não vai dizer, eu estou inseguro. Não, eu fui assaltado. Não, eu fui agredido. Não, eu fui furtado. É assim que a gente escuta. Antes a gente dizia, rapaz, fiquei com medo, passei numa rua esquisita, não tinha um policial e tinha um cara tentando assaltar. Hoje não. Hoje a conversa já é diferente. Não, eu passei em tal lugar, fui assaltado. Eu passei em tal lugar, fui assaltado. Eu fui em tal lugar, teve tiroteio. É assim que acontece com o aumento da violência. E o aumento da violência não está exclusivamente na questão de homicídio, que tinha se reduzido. O governo vinha tentando diminuir o índice de homicídio para dar uma sensação de segurança. Hoje, nem os homicídios estão conseguindo diminuir. E hoje, a quantidade de homicídios em Pernambuco está maior do que a maioria dos países que estão aí em guerra forte. Então é uma coisa muito séria. Mas o caso mais grave ainda é a questão das pequenas violências que trazem traumas grandes. Por exemplo, na Agamenon Magalhães está acontecendo todo dia assaltos dali do Hospital da Restauração até o sinal do Derby Espetos. Os bandidos ficam lá dentro como se estivesse vendendo algum tipo de mercadoria e atacam exclusivamente mulheres, vereadora Isabela de Rodão. E é interessante que Vossa Excelência saiba disso, porque eles não vão para homens, eles vão exclusivamente para as mulheres. Às vezes está armado com revólver, com arma de fogo, outras vezes está com faca, outras vezes está com pedra, intimida e leva os objetos da cidadã que está dirigindo. Mas o levar objeto não é tanto problema. O problema é que esses marginais, eles vão com a arma engatilhada, que até num susto podem provocar um homicídio. Então, é uma coisa muito grave. Isso é um dos pontos que eu quero mostrar que está aqui na Agamenon Magalhães. Mas do outro lado da Agamenon, na área de João de Barros até o Tacaruna, existe claramente tráfico de droga na Agamenon Magalhães. Que parece que ninguém tem medo mais de polícia, que a polícia está por ali, circulando. Mas não adianta de nada, porque eles continuam fazendo tráfico de droga, tráfico de crack. E nós não vemos as coisas melhorarem. Além dos homicídios que estão aumentando, além dos furtos, além dos roubos, além do tráfico de droga, na comunidade de Beira Rio, do habitacional de Beira Rio, está dando toque de recolher. Estão fazendo tiroteio toda hora. Mas sabe para quê? Com o objetivo de obrigar o cidadão pequenininho a ter que vender seu imóvel barato. Os bandidos tentando se apossar dos imóveis dos cidadãos. E isso é importante alertar a polícia para que elas façam operação de inteligência. Não adianta ficar, feito a polícia está hoje, feito barata tonta. Uma viatura no IPCEP para rodar tudo. 2 viaturas para rodar Ibiribeira, Boa Viagem, Ibura, tudo. 2 viaturas para rodar Jardim Uchoa, Barro, Tigipió, Jardim São Paulo. Ou seja, é a verdadeira fantasia. Não tem condições. E com essa crise, a minha preocupação fica maior. Porque com essa crise, reduz a quantidade de combustível. E reduzindo a quantidade de combustível, logicamente, as viaturas passam a fazer operações seletivas.
que é perigosíssimo para o aumento da violência. Elas vão fazer só as abordagens que chamem a atenção para dizer que estão trabalhando. Nós temos um problema seríssimo, que na Polícia Civil, por exemplo, os terceirizados não estão recebendo há 2 meses. Isso começa a ter problema, porque terceirizado não é só o pessoal da limpeza, tem um pessoal também que trabalha no CIODES, que trabalha no 190, e vai aumentando o problema, né? Cada dia que passa, nós estamos vendo que a violência aumenta e o governo recua, e o povo se prende dentro de casa. As pessoas precisam sair de casa e às vezes tem medo. Muitas vezes as pessoas estão preferindo ir embora para Gravatar, ir embora para Porto de Galinha, tentando se salvar. Aí chega em Porto de Galinha, está acontecendo que os bandidos estão botando o carro na pista e parando para fazer assalto, para fazer pequenos furtos. Ou seja, violência de ponta a ponta do nosso estado, da nossa capital e região metropolitana. É preciso que o governo do estado, de imediato, resolva e crie uma solução para a redução da violência. Mas eu escuto o vereador Osmar Ricardo. Obrigado, vereador Henrique Leite. Vossa Excelência, uma pessoa que conhece de segurança, é policial, civil, foi presidente do sindicato, do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, por mais de 2 mandatos, tem uma relação com os sindicalistas daquela área, e a gente tem que parabenizar o trabalho dos companheiros do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, né, que vem mostrando à população, a toda a sociedade de Pernambuco, o que está acontecendo, na verdade, o caos do governo do Estado nas delegacias, né, as condições de trabalho daqueles funcionários que arriscam sua vida no dia a dia para defender o povo, mas que o governo do Estado não dá as condições legais das pessoas trabalharem. Vossa Excelência colocou aí a questão de viaturas, de 2 viaturas para tomar conta de alguns regionais, né? E a gente sabe que isso é verdade. Por exemplo, o governo do Estado não paga o posto de gasolina que eles botam aqui na Avenida Norte há mais de 4 meses. E o cabo lá do posto já brecou, já fechou a conta lá, porque não tem uma resposta do governo do Estado, né, do combustível que é usado pela polícia militar para fazer a segurança do povo. E aí onde é que estão os impostos pagos? A gente sabe que existe uma crise, que daqui a pouco deve chegar alguém aqui do governo para dizer que a crise é por conta do governo do PT, da companheira Dilma. Mas a gente tem que saber do compromisso do governador Paulo Câmara, que falava em reduzir a violência, falava em melhorar o estado de Pernambuco, fazer o estado crescer mais. Vereador Henrique Leite, a segurança não é só onde Vossa Excelência falou não, na Agamenon Magalhães não. É em todo lugar. Você vai passar na Avenida Sul, ali próximo ao viaduto, se parar é assaltado. Os bandidos estão de arma na mão, perto daquela quadra ali. Para os carros e assaltam. Vai daqui a uns dias ter alguma vítima sobre esses assaltos. Porque já teve em outro momento, já existiu uma redução lá naquela área, mas não é só lá, o Ibura está entregue às baratas, está entregue ao mundo do crime. Não é Boa Viagem, como Vossa Excelência colocou, os autos. O vereador Antônio Luiz Neto sabe do que a gente está falando, porque é testemunha disso do dia a dia, das pessoas está reclamando da segurança, dos assaltos a ônibus, né, aos coletivos, no metrô. São diversos assaltos por dia. Se todo mundo prestar queixa, vereador Henrique Leite, é inúmeras pessoas. Então, o mundo real que a gente está vivendo aqui em Pernambuco, com o governo do PSB, do governador Geraldo Júlio, e a irresponsabilidade, né, de querer cortar salário, de querer cortar dia dos trabalhadores que estão fazendo seus movimentos, eu acho que ele tem que dialogar mais, conversar mais com as entidades sindicais, mostrar as dificuldades, mas tem que criar alternativa, tem que saber criar e dialogar com os movimentos. Não é apenas dizer que não tem, que não pode, tem que melhorar, tem que dar primeiro as condições de trabalho para que as pessoas saiam com incentivo de trabalhar para ter a segurança de vida das pessoas no dia a dia, dos comerciantes que precisam, dos policiais civis, dos policiais militares, que se esforçam muito, que
se dão sua vida, né, pelo seu emprego, pelo aquilo que gosta de fazer. E aí o governo tem responsabilidade e precisa sim criar alternativas para melhorar a segurança em nosso estado, que está ao caos, tanto pela droga que a gente fala do crack, né, que está radicado em nosso estado, e aí nos canaviais, em outros lugares da Mata Norte, Mata Sul, né, é distribuído isso, e é preciso que o governo do estado tome uma atitude, que o governador Paulo Câmara tome uma atitude para que melhore a segurança em nosso estado. Vossa Excelência, vereador Henrique Leite, está de parabéns em trazer o assunto da segurança pública para esta casa. Vossa Excelência é reconhecedor disso e Vossa Excelência tem a certeza daquelas pessoas que estão assistindo o seu pronunciamento na questão da segurança pública, sabe que está sofrendo na pele. Então, Vossa Excelência, mais uma vez, traz um assunto importante para o nosso estado e para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo a parte. Dizer que assaltos a banco que a gente não via há muito tempo voltaram a acontecer. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, em todos os cantos a gente está vendo assalto. As equipes se formando para assaltar e os serviços de informações a cada dia mais fracos. Porque assalto a banco não se combate impedindo que aconteça o assalto ou batendo de frente com os criminosos para não sacrificar o cidadão. Se combate com informação para tirar cada bandido do mundo do crime antes mesmo que eles pensem em assaltar. E era assim que era feito com as informações e precisa voltar a acontecer. Saída de banco, ninguém pode ir depositar ou retirar um dinheiro no banco porque está sujeito a sofrer uma violência com a saída de banco, que é preciso também que o governo se preocupe em como chegar nesses criminosos e prender antes de eles cometerem o crime. É importante que o governo, que agora está com a polícia militar, com alguns policiais militares para começarem e serem lotados, que de imediato a polícia militar não coloque ninguém apenas para preencher espaço no interior, numa cidade. Que olhe o índice de violência da capital e metropolitana, que hoje é um dos maiores, e coloque um mutirão para inibir a violência. Que coloque um mutirão para, além das informações, façam também o policiamento ostensivo. É importante que o governo, na hora de reduzir os gastos, nunca pense em reduzir os gastos com concurso na educação, com concurso na segurança pública, com concurso na área de saúde. Nunca reduza esses gastos, porque isso não é gasto, isso é investimento. E investimento não pode ser retirado porque vai penalizar um setor que já é tão sacrificado, que é a educação e saúde, que previne contra a violência e melhora a vida das pessoas. Então, vereadores e cada cidadão que está aqui, que está me ouvindo, é importante que a gente esteja atento, é importante que os sindicatos policiais, que a Associação de Delegados, que os representantes da Polícia Militar, eles possam estar trazendo as informações concretas, mas o mais importante é que cada cidadão que sofra um ato de violência registre esse ato nas delegacias para que o governo saiba e possa realmente entender o quanto a violência está aumentando. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Maré Malta, vereador Almir Fernando. Não havendo mais nenhum orador inscrito, fica encerrada a presente reunião, ficando marcada uma próxima reunião para amanhã, quando será realizada a sessão solene às 10 horas nesta casa. Está encerrada a reunião.